Olá, amados irmãos e irmãs. William aqui falando com vocês. Graça e paz. Que alegria estarmos aqui para fazermos juntos esse aprofundamento do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, aprofundar a nossa fé, conhecer mais o nosso amado Jesus, a nossa amada Mãe Maria Santíssima. Por isso estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Tratado da Verdadeira Devoção. Estamos agora para ir no parágrafo 16. Parágrafo 16, vamos estar aqui dentro, do artigo 1º do tratado, princípios. Primeiro princípio: Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. Então, vamos aprofundar a nossa fé, o tratado aqui, trazendo essa dimensão da Santíssima Trindade e a Virgem Maria. Vamos começar aqui nesse subtema aqui, Deus Pai e Maria. Vamos aqui no número 16. O que tem a dizer o santo São Luís Maria Grignion de Montfort, desse parágrafo número 16. Vamos lá? Vamos ler comigo aqui. Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito, senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante 4.000 anos lhe fizeram os profetas e os santos da antiga lei para obterem esse tesouro, só Maria o mereceu. Só ela encontrou graça diante de Deus, pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. Diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria, para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento por um dos primeiros ministros da sua corte. Olha que profundo aqui, amados irmãos e irmãs, este número 16. Que profundo esse número 16. Olha, nós podemos ver aqui que Deus Pai não deu ao mundo Jesus Cristo, seu unigênito, senão por Maria. Perceba que aqui nesse número 16, diz que os profetas e os santos da antiga lei, eles clamaram muito para obter esse tesouro. Mas, como está dizendo aqui, nesse número 16, só Maria o mereceu. Se nós formos investigar um pouco nas Sagradas Escrituras, lá no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, lá no capítulo 18, no versículo 15, diz que Deus iria suscitar um profeta como Moisés dentre os irmãos, dentre os filhos de Israel. Amados, essa promessa feita por Deus, ela perdurou muitos e muitos anos. Aqui relata 4.000 anos. E muito se clamou para que essa promessa ela se cumprisse. Mas ninguém foi digno de receber o Filho de Deus. Mas aqui nesse número 16, o santo São Luís Maria Grignion de Montfort diz que só Maria o mereceu. Perceba, só ela encontrou graça diante de Deus. Amados,
Vejam que bênção que a Virgem Maria foi aquela que encontrou graça diante de Deus, pela sua grandeza, pelas suas orações, pelas suas virtudes. Veja, Santo Agostinho aqui nesse número 16, o santo cita, né? Santo Agostinho diz que o mundo não era digno de receber diretamente das mãos do Pai o Filho dele. E o que ele fez? Deu o seu Filho Jesus para salvar cada um de nós por meio da Virgem Maria. Amados irmãos, Deus se fez homem para nos salvar através da Virgem Maria. Deus, Espírito Santo, formou Jesus Cristo, mas somente depois de pedir o consentimento à Virgem Maria. Deus relata o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Amados irmãos, no 6º mês de gestação de Santa Isabel, justamente o anjo Gabriel, enviado por Deus, foi até a Virgem Maria para pedir o seu consentimento. Que nós podemos refletir sobre isso. Deus é um Deus humilde. Deus, ele é educado, ele pede licença. É um Deus que se abaixa para nos levantar. É um Deus que deseja que, através de uma virgem, de uma de suas criaturas, através dela, através da Virgem Maria, pudesse vir até nós o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus é humilde. Perceba, amados, Deus quis precisar da Virgem Maria e, através dela, enviar o seu Filho Jesus para nos salvar. O que isso faz com que cada um de nós possamos refletir? Devemos ser humildes, devemos imitar o nosso Deus. Para chegar a Jesus, eu necessito da Virgem Maria, porque sou pequeno, sou frágil, preciso ser humilde. Assim, o próprio Deus, sendo todo-poderoso, ele quis precisar do consentimento da Virgem Maria. Vamos continuar justamente agora nesse número 17, esse parágrafo 17. Vamos ler aqui junto comigo. Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir o seu Filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade na medida em que uma simples criatura a podia receber. Perceba, amados irmãos, Deus deu a capacidade através da sua bondade, da sua graça, o poder de produzir, de ser gerado o seu Filho Jesus Cristo por meio da Virgem Maria. E não somente o seu Filho Jesus, continua sendo gerado novos filhos através da Virgem Maria. Porque justamente nós podemos ver lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, fala da realidade que Jesus ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo místico. E nós, sendo membros dessa igreja, nós também somos gerados através da Virgem Maria, assim como foi Jesus. Então, essa graça Deus comunicou à Virgem Maria, a graça da fecundidade espiritual, de sermos filhos, de termos uma mãe, de termos a Virgem Maria como nossa intercessora, para que, por meio dela, pudesse ser gerado em nós Jesus Cristo, nosso Salvador. Perceba, agora nós vamos para uma outra realidade. Acabamos de ver Deus Pai e Maria. Agora vamos contemplar essa dimensão aqui, Deus Filho e Maria. Vamos contemplar.
é o parágrafo número 18. Venham aqui ler comigo. Como o novo Adão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus, Filho, ao seio virginal de Maria, para aí achar as suas delícias e operar as escondidas maravilhas de graça. O santo, ele traz uma virtude, né? Uma qualidade, um título. Ele dá à Virgem Maria a condição de paraíso terrestre. O novo Adão, que é Jesus, nosso Salvador, ele foi a um paraíso terrestre. Quem é o paraíso terrestre ao qual Deus escolheu para que Jesus pudesse ser gerado? Justamente é a Virgem Maria. Deus Filho, Jesus, ele foi ao seio virginal da Virgem Maria. Esse seio virginal da Virgem Maria, portanto, é o paraíso terrestre, para aí achar suas delícias e operar graças, maravilhas. Foi através desse seio virginal, amados, que Jesus veio a cada um de nós. Vamos continuar aqui. O Deus feito homem encontrou a sua liberdade em ser aprisionado no seio dela. Fez brilhar sua força, deixando-se levar por essa jovem virgem. Achou a sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas da terra, para só os revelar a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, dependendo desta amável Virgem na sua concepção, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até na sua morte. Maria devia assistir a essa morte porque Jesus quis oferecer com ela o mesmo sacrifício e ser imolado ao Eterno Pai com seu assentimento. Como outrora, Isaque também fora imolado à vontade de Deus pelo consentimento de Abraão. Foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Meus amados irmãos e irmãs, perceba uma outra dimensão aqui. Estamos aqui para refletir. Perceba, Deus glorificou, Jesus glorificou a Deus sendo submisso, sendo obediente à Virgem Maria. Olha, Jesus, ele é humilde. Não podemos imaginar Jesus desobedecendo a sua mãe. Isso seria um absurdo. Então perceba, Jesus, ele foi gerado através do coração, do seio virginal da Virgem Maria, de Maria Santíssima. Ele foi nutrido, ele foi educado, ele foi cuidado por essa boa mãe. Ela, a Virgem Maria, estava presente em toda a vida de Jesus, cuidando, amando, servindo, amando, adorando o nosso Salvador. E um outro ponto aqui que trata nesse número 18 é que Jesus, ele quis, aqui ó, nessa linha aqui ó, Jesus, ele quis oferecer com ela, a Virgem Maria, um mesmo sacrifício e ser imolada ao Eterno Pai com o seu assentimento. E aqui ele faz uma comparação, o santo, né, com a figura de Abraão, que oferece seu filho em sacrifício para fazer a vontade de Deus. Perceba, quando nós vemos na igreja a imagem do Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração da Virgem Maria juntos, não é por acaso, não é mesmo? Jesus, que foi
flagelado, que foi cuspido, humilhado, que sentiu as dores na sua carne, ele quis oferecer o sacrifício com Maria para a nossa salvação. Naquele momento, aos pés da cruz, amados irmãos, estava se cumprindo aquilo que foi profetizado pelo velho Simeão, que uma espada de dor transpassaria a alma da Virgem Maria. Era uma espada de dor, dor da alma. Então veja, naquele momento ali da paixão de Jesus, estava sendo ali unido os dois corações, o coração sagrado de Jesus, ultrajado, machucado, pisado, humilhado, unido ao coração imaculado da Virgem Maria, transpassado por essa espada de dor. Veja, tudo isso, amados, é mistério para a nossa salvação. Tudo isso é mistério que nos faz meditar e refletir o quanto é maravilhoso ser católico, o quanto que é maravilhoso ser mariano, de saber que nós temos uma mãe que cuida de cada um de nós, cuidou de Jesus, amamentou Jesus, nutriu Jesus. Jesus foi gerado no seio virginal dela e nós, como sendo filhos, também somos gerados, nós somos cuidados por essa boa mãe. Vamos continuar aqui a nossa reflexão a partir desse parágrafo aqui. Vamos continuar. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus, nem o Espírito Santo a pôde ocultar no Evangelho para nos mostrar o seu valor e glória infinita, embora tenha escondido quase todas as maravilhas operadas pela sabedoria encarnada durante a sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra operando os maiores prodígios. Ó, quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Olha que grandeza que relata aqui o santo São Luís neste parágrafo. Veja, amados, Jesus Cristo, segundo esse santo aqui, Deus deu mais glória, né? Deu mais glória a Deus pela sua submissão a Maria do que se ele tivesse convertido toda a terra, operado os maiores prodígios. Observe, Deus quis ser submisso à Virgem Maria, quis precisar da Virgem Maria. E nós podemos refletir que, imitando justamente a Jesus, estaremos fazendo a vontade de Deus. Estaremos fazendo a sua vontade, sendo humildes, reconhecendo que Deus Todo-Poderoso, soberano, Deus, nosso Pai, nosso Criador, quis precisar de uma criatura para nos salvar. Nós devemos imitá-lo, sendo humilde, a não ser que cada um de nós ou alguém de vocês, eu não, se ache tão santo como a Virgem Maria que você não possa precisar dela para chegar até Jesus. Isso não é verdade. Nós somos pequeninos, somos frágeis, somos fracos. E para chegar a Jesus, devemos imitá-lo, devemos ser obedientes, submissos à Virgem Maria. Veja que o santo aqui diz que Jesus ele deu mais glória a Deus Pai sendo submisso a Maria durante 30 anos da sua vida do que se ele tivesse convertido toda a terra e operado os maiores prodígios. Veja que grandioso é esse estudo que nós estamos fazendo, que nos faz refletir, nos faz
perceber a importância que tem a Virgem Maria para a nossa salvação. Vamos continuar aqui agora nesse número 19. Leiam comigo. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que ele quis iniciar os seus milagres por Maria Santíssima. Santificou São João no seio de sua mãe, Santa Isabel, pela palavra de Maria. Logo que ela falou, João ficou santificado, e este foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Nas bodas de Caná, Jesus mudou a água em vinho, atendendo ao humilde pedido de sua mãe. E este foi o seu primeiro milagre, na ordem natural. Começou e continuou os seus milagres por Maria. Por ela os continuará até o fim dos séculos. Olha que interessante aqui essa visão que o santo ele provoca, ele instiga para cada um de nós. Ele, nesse parágrafo número 19, ele faz a gente refletir. Se a gente examinar de perto, se a gente vê a vida de Jesus, se a gente lê a palavra de Deus, nós vamos ver, por exemplo, que lá no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 1, do 41 ao 44, nós podemos ver aquele episódio onde a Virgem Maria vai visitar a sua prima Santa Isabel e naquele relato diz que quando Maria saudou a sua prima Santa Isabel, a criança que estava lá no seio de Santa Isabel ela exultou, ela estremeceu, ela ficou repleta do Espírito Santo. Ela saltou ali, exultou no Espírito Santo, simplesmente comunicando, a Virgem Maria comunicando a sua saudação, Shalom, paz, desejou a paz. Percebam que Jesus ele operou aquele milagre ali por intermédio da Virgem Maria. Jesus estava no seio da Virgem Maria quando esse milagre aconteceu. Por isso que se diz aqui, né, que por meio da Virgem Maria, Jesus operou o primeiro milagre na ordem da graça, né, do poder, da unção, do Espírito Santo. E também na ordem natural, justamente aqui nesse número 19, São Luís ele vai dizer aqui no capítulo 2 do Evangelho de São João, do 1 ao 11, né, onde conta aquele relato, no relato, né, a questão do milagre, né, de Jesus nas bodas de Caná. Nós podemos ver que naquela ocasião, Maria, que meditava tudo no silêncio do seu coração, ela foi até Jesus, diante daquela situação em que faltou vinho, ela foi humildemente pedir a Jesus, foi relatar ao seu filho Jesus que ali não tinha mais vinho, e ela confiante no seu filho, sabendo que ele iria fazer a vontade de Deus, simplesmente ela se entrega e diz àqueles funcionários que estavam ali que eles fizessem tudo o que ele, Jesus, iria dizer. E assim se fez. Houve ali aquele milagre, né, onde foi transformado água em vinho. Assim, por Maria, pelo pedido de Maria, humilde de Maria, houve esse milagre, né, na ordem natural. Veja, amados irmãos, se assim Jesus ele começou e pela intercessão da Virgem Maria foram realizados muitos milagres, Deus ele não muda, ele continua realizando esses milagres na nossa vida por intermédio da Virgem Maria. Basta que nós possamos ler a Sagrada Escritura e nós podemos ver, a gente vai enxergar essa intercessão, esse poder de mediação da Virgem Maria entre nós, né? A Virgem Maria nos leva até Jesus, né? Sendo ela medianeira, sendo ela esse caminho que nos leva até Jesus, o que vai fazer com que cada um de nós possamos cada vez mais amar a Jesus, porque ela é aquele caminho que leva ao caminho, o
caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. Vamos agora ver numa terceira dimensão. Agora vamos ver Deus Espírito Santo e Maria. Vamos ler aqui essa dimensão de Deus Espírito Santo e Maria. Número 20. Leiam aqui comigo. Sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela e nela e dela que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que forma todos os dias até o fim dos séculos os predestinados, e os membros do corpo, que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso que, quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Amados, outra observação muito profunda aqui do santo, trazendo essa realidade do Espírito Santo e Maria, nós podemos ver que o Espírito Santo, ele, estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, mas por Maria ele se tornou fecundo. Perceba, não porque o Espírito Santo não pudesse ser capaz, né, de agir, de fazer milagres, prodígios, mas ele, Deus, sendo todo-poderoso, ele quis em Maria se tornar fecundo para que através dela pudesse ser formada a obra-prima, um Deus que foi feito homem, que é o próprio Jesus. Então, assim ela continua gerando também, ainda hoje, Jesus no nosso coração. Nós, que somos o corpo, que é a Santa Igreja, que fazemos parte da Santa Igreja, que tem como cabeça Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que foi gerado no seio da Virgem Maria. Através dela, Jesus é gerado em nós. Perceba, amados irmãos, olha que interessante aqui o que o santo ele relata aqui nesse número 20. Ele diz que quanto mais numa alma o Espírito Santo encontrar Maria, tanto mais ele vai operar. Quanto mais nós formos marianos, nós amarmos a Virgem Maria, nós pedimos o seu coração para que Jesus ele possa ser gerado em nós, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de enxergar as coisas, na nossa maneira de ouvir, na nossa maneira de agir, de contemplar, de meditar as coisas no coração. Quanto mais nós pedimos esse coração, tanto mais o Espírito Santo ele vai operar na nossa vida. E aqui está o segredo dessa consagração, que nos ensina a nos entregar totalmente a ela, para que justamente através dela seja gerado na nossa alma Jesus. E como isso é feito? É feito através justamente da ação do Espírito Santo, que é aquele que tornou ela, né, mãe de Deus, que opera ainda hoje em cada um de nós. Vamos agora para a parte final do nosso estudo de hoje. Vamos agora no número 21, continuando aqui essa dimensão de Deus Espírito Santo e Maria. Vamos aqui, leiam comigo. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê ao Espírito Santo a fecundidade, como se ele não tivesse. Ele é Deus e por isso possui a fecundidade ou a capacidade de produzir, tal como o Pai e o Filho, embora não transforme em ato, produzindo outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo reduz a ato
a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem. Mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Mistério de graça escondido mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. Olha que maravilha, meus amados irmãos. Aquilo que nós acabamos de ver acima, que o Espírito Santo desejou, ele quis tornar a Virgem Maria fecunda, e através desse ventre materno, desse ventre bendito, foi gerado Jesus. Não que o Espírito Santo não fosse capaz de fazer o que ele bem quisesse, mas ele quis tornar aquele ventre bendito fecundo. Ele foi fecundo porque através dele Jesus ele foi gerado. Perceba, amados irmãos, ele querendo se servir da Virgem Maria, embora disso ele não tinha necessidade absoluta, mas ele desejou produzir nela Jesus Cristo, nosso Salvador. E mais, produzindo Jesus, que é a cabeça da igreja, naturalmente, ele produziria e ele produzirá, continuará produzindo em nós, Jesus Cristo. Continuará produzindo, gerando Jesus em nós, através da ação do Espírito Santo. Olha que interessante que diz aqui, nesse último trecho, diz que esse mistério de graça é escondido mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. Então vejam, notem, que esse estudo que nós estamos fazendo aqui é um estudo profundíssimo, que muito nos ajuda a amar, a conhecer cada vez mais a Virgem Maria e, sobretudo, ao seu Filho Jesus Cristo. Maria é o caminho que nos leva ao caminho que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, amados irmãos, Deus humilde quis precisar da Virgem Maria para nos salvar. Desejamos essa humildade também de querer precisar dela para chegar até Jesus, o nosso Salvador. Esse foi o nosso estudo de hoje. Graças ao nosso bom Deus, finalizamos aqui. Estamos aqui agora retomando, os nossos estudos, tendo em vista que tivemos alguns problemas técnicos aqui com o aparelho que eu gravo, o curso. Mas nós vamos dar continuidade, sendo constantes como o Senhor nos pede, ter uma espiritualidade constante e propagar cada vez mais essa devoção maravilhosa, que é a devoção à Santíssima Virgem Maria, gerando em nós o nosso amado Jesus. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Vejo vocês no próximo vídeo, onde nós iremos dar continuidade a essa bênção que é o estudo do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Até breve, graça e paz.